Você já reparou que muitos dias as ações da Gol ou então da Azul ou terminam como as maiores altas da bolsa ou terminam como as maiores quedas daquele pregão? Isso acaba sendo um reflexo da alta volatilidade que essas duas ações possuem. E volatilidade no mercado acaba sendo uma medida para risco, ou seja, são ações de fato que têm um risco muito elevado. Mas como o risco é entendido, ou melhor, mal compreendido como potencial de valorização, aqui nesse vídeo a gente vai discutir sobre essas duas ações, saber se o pior momento já passou ou ainda há muita dificuldade pela frente. Então se você já pensou ou ainda pensa em ter essas duas ações na sua carteira, tome cuidado e assiste esse vídeo até o final para você saber o que pode esperar dessas duas empresas. Antes disso, vou te pedir em troca um like nesse material, uma inscrição no canal, porque assim eu posso divulgar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Antes disso, vamos puxar aqui alguns dados dessas duas empresas para entender o contexto que hoje elas se inserem. A Gol, que inclusive é a maior empresa aqui do Brasil em termos de companhias aéreas, tem um valor de mercado avaliado em mais de 32 bilhões de reais, embora as suas dívidas estejam avaliadas em 11 bilhões de reais, ou seja, quase um terço da companhia é simplesmente dívida. Essa é uma empresa que há muito tempo não tem uma consistência nos seus resultados, então para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, em 8 deles, a empresa gerou prejuízo. Obviamente, muito disso acontece por fatores não recorrentes, fatores que não afetam caixa, mas mesmo se a gente não precisar se aprofundar tanto, a gente já pode ver a complexidade de análise de uma empresa desse setor. Então, de fato, a Gol é sim uma companhia bem arriscada. A Azul, por sua vez, não é tão diferente assim, embora seja uma empresa um pouquinho menor, que tem um valor de mercado avaliado ao redor de 20 bilhões de reais, tem geralmente rotas mais para o interior, né? Não focadas simplesmente em Rio, São Paulo, ou então ali nos principais polos econômicos do Brasil, então acaba sendo um pouquinho menor, embora a sua dívida seja de tamanho também bem relevante. Então no seu valor de mercado ao redor de 20 bilhões de reais, ela deve 23 bilhões de reais. Uma empresa altamente alavancada, que acaba sendo comum, inclusive com a Gol também ao longo de toda essa história. São empresas muito alavancadas e que assim também como a Gol, a Azul nos últimos 10 anos gerou prejuízo em 8 deles, mais uma vez mostrando como que é complexo fazer uma análise nesse setor, empresas que têm uma lucratividade péssima, que tem uma geração de caixa há muitos anos muito comprometida. Então agora vamos avançar um pouquinho mais e entender quais são os pontos principais para o futuro dessas duas empresas. Em primeiro lugar, a gente pode destacar aqui tanto a alta volatilidade como também a alta do preço dos combustíveis. Eu digo isso porque parte relevante dos custos em cada viagem vem através dos combustíveis, através do querosene, que ocupa cerca de 35% do total de gastos de uma passagem até antes da pandemia. Então, ou seja, é um gasto realmente relevante. Óbvio que pela empresa vender com passagens com tanta antecedência, geralmente passagem até mesmo um ano antes dela acontecer, a empresa tenta fazer o máximo sua proteção, que acontece através do hedge cambial. Ou seja, sabendo que ela vai vender uma passagem Rio-São Paulo por R$500, por exemplo, ela tem que assegurar, então, que naquele intervalo de tempo até a pessoa fazer a sua viagem, aquele preço do combustível não fazer tanta mudança. Ela já assegura a compra daquele petróleo no tempo futuro a um preço estabelecido para que ela tenha previsibilidade na hora de vender suas passagens. Acontece que, quando a gente vive um momento de altíssima volatilidade, que é exatamente esse que nós vivemos atual, cenário de guerra, cenário de inflação, de possível recessão mundial, acaba que a volatilidade acaba exercendo um papel reverso para a empresa, porque ao invés dela se proteger através desse hedge cambial, que é muito comum nessas empresas comoditizadas, acontece o reverso. Essa alta volatilidade faz com que ela gere ainda mais prejuízo. Então olha só, não só agora a gente vê uma alta do preço dos combustíveis, que por si só já é péssimo para a empresa, como também a gente vê uma alta volatilidade, que faz com que a sua proteção, ao invés de proteger, acaba gerando um efeito ainda mais reverso, gerando um prejuízo histórico. Inclusive, essas empresas geraram um prejuízo líquido no auge da pandemia de mais de 10 bilhões de reais em apenas um único ano. O segundo ponto também acaba sendo um reflexo desse primeiro. Por quê? Essas duas empresas não têm a capacidade de repassar o aumento dos custos nos preços das passagens. Eu digo isso porque, pegando agora o custo médio das passagens, comparando agora o ano de 2021, que foi o ano inteiro que nós temos como dado, em relação ao ano anterior, a gente viu que o preço das passagens, o custo, melhor dizendo, das passagens, aumentou em 42%. Principalmente pelo próprio aumento dos combustíveis, como a gente já disse, foi uma alta considerável, mas também em reflexo de uma alta do tanto que foi gasto em manutenção e reparo das suas aeronaves,
até porque muitas aeronaves ficaram paradas, tiveram então a sua depreciação acumulada, então acontece que aqueles gastos que antes foram enxugados durante a pandemia, agora voltam e voltam a maior escala. Então isso faz com que o preço das passagens tenha um aumento considerável, embora essas duas empresas não consigam repassar aquilo para os seus clientes, porque se ela começasse a aumentar a passagem a cada vez que ela tem um aumento de custo, isso vai estrangular a sua demanda. As pessoas não vão começar a viajar quando você tem uma passagem dentro do Brasil muito cara, ou para o exterior, uma passagem para Miami que até antes da pandemia custava R$2.000, custando R$4, R$5.000. A demanda por si só vai reduzindo. Então a empresa fica naquele bico de sinuca. Se ela aumenta, ela até consegue resgatar um pouco a sua margem. Mas se ela aumenta muito, a demanda vai cair. Então ela não sabe até qual ponto seria o ótimo de operar o preço das passagens sem sacrificar muito a sua qualidade da operação. Já o terceiro ponto acaba sendo um reflexo também desse segundo. Porque durante o auge da pandemia, com a tentativa de preservar o seu caixa, essas duas empresas tentaram congelar os seus investimentos. Deixaram de investir em novas aeronaves, deixaram de fazer os reparos necessários naquelas aeronaves, sabendo que os aeroportos estavam fechados, que não teria oferta de voo, nem demanda de voo, então congelaram seus investimentos. Só que agora o reflexo chegou. Então quando a gente sempre pensa em uma troca de aeronaves, isso acontece porque as aeronaves mais novas tendem a ter um consumo de combustível menor, ou seja, aumentando a sua produtividade. Então isso dilui muito os custos da empresa. Porém, por não ter feito aquela troca em anos passados, acaba que agora as aeronaves não são o auge de produtividade. Consequentemente, faz com que a sua queima de caixa seja maior do que já foi no passado. Ou seja, hoje a gente vê um cenário em que o médio, as aeronaves de uma forma geral, estão mais velhas, consequentemente tendo menor eficiência do que já foi no passado. Ou seja, juntando esses três pontos iniciais, a gente vê que a margem de lucro da empresa já foi muito impactada, são empresas que ainda geram prejuízos históricos e recorrentes, tem uma geração de caixa muito impactada, que mesmo se vier a gerar algum caixa positivo, vai ter que ser consumido através de novos investimentos para não comprometer sua produtividade. Então a gente já viu um cenário muito catastrófico para todas elas. Porém agora a gente pode terminar com uma outra informação que também é muito grave, porque a empresa, se ela estivesse saudável, gerando caixa, vendendo muito bem, conseguindo repassar seus custos, até seria ok. Mas já é um cenário muito ruim, que ainda junta com um alto endividamento que essas empresas possuem. E é um alto endividamento justamente em um setor que não tem uma margem de lucro boa, ou seja, não deve ter um lucro grandioso, e ainda assim um cenário de alta taxa de juros. Ou seja, as despesas financeiras dessas empresas, que são muito altas, a gente falando de dívidas de 23 bilhões de reais, 11 bilhões de reais no caso da Gol, ou seja, consome muitos juros em um ambiente que ainda cobra um juros muito caro para essas duas empresas. Ou seja, juntando tudo isso, a gente vê que o momento realmente é muito catastrófico para essas empresas. E mesmo se isso algum dia vier a melhorar, a gente vê que o custo fixo dessas empresas é muito alto. Tem que pagar os hangares, tem que pagar manutenção, tem que pagar combustível. Então, existem muitos custos fixos que independe da demanda que essas duas empresas possuem. Então, para fazer uma recuperação, esse setor de aviação, de viagem, turismo, tem que estar muito aquecido, o que não está acontecendo agora. Então, a gente pode imaginar que ao longo do 2022 inteiro, o cenário vai continuar muito ruim. 2023 a gente pode até ter uma melhora, mas também não vai ser tão forte assim. Ou seja, no curto e médio prazo, o cenário para essas empresas não é de melhora. Então, na verdade, eu poderia ficar mais tempo aqui nesse vídeo, citando o dobro de motivos pelos quais eu não acredito que esse seria um investimento plausível, mas por não querer alongar o vídeo demais, eu acho que a gente já conseguiu resumir o grande problema que essas empresas possuem. Inclusive, se a gente analisasse o histórico desse setor, a gente vê muitas falências, porque são empresas que não conseguem andar de pé, porque é um setor realmente muito complexo, com uma margem de lucro muito pequena, e que para você que seguir no longuíssimo prazo, você teria que ter uma vantagem competitiva gigantesca, talvez uma geografia muito boa, para você ter muitos voos, mas isso não acontece no Brasil, concorrência é muito alta, os custos são muito altos, a geografia não favorece em grande parte das vezes, por serem distâncias muito grandes entre cidades, tendo consumo muito alto de combustível, ou seja, o setor realmente nada favorável. Então eu não gosto de investir no setor de aviação, seja através de Azul, seja através de Gol, isso não me agrada. Então agora eu quero saber de você. Você tem em carteira Azul ou a Gol, ou gostaria de ter? Deixe aqui abaixo os seus comentários, também deixando qual que é a próxima empresa que você gostaria que eu fizesse essa análise. Agradeço a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!